pedaço de merda misturado com bosta, esse sujeito aqui se diz humorista. E olha só o tipo de piadinha que ele fez. Humorista que sugeriu desligar Nicolas é intimado antes de show. Eu quero agradecer desde já ao nosso amigo Benedito Pereira aqui pela sua contribuição. Muito obrigado, viu, seu Benedito? Um abraço para o senhor e para a sua família. O sujeito sugeriu acabar com o Nicolas. É, isso mesmo que vocês ouviram. Ele sugeriu eliminar o Nicolas. E olha só o que aconteceu com o dito cujo. Tiago Santinelli foi intimado pela Polícia Legislativa Federal antes de um show que faria em São Paulo no dia 28 de fevereiro. A Polícia Legislativa Federal indiciou o humorista e influenciador Tiago Santinelli por ameaça de morte ao deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e por incitação ao crime. O Metrópolis apurou que a intimação foi entregue pela Polícia Legislativa Federal a Santinelli momentos antes de um show que Santinelli fez em São Paulo no último sábado, dia 28. O humorista passou a ser investigado por pedir que desliguem Nicolas. Na publicação, feita em janeiro deste ano, Santinelli diz que, aspas, pode ser igual desligar o Charlie Kirk, fecha aspas, assassinado em setembro de 2025 nos Estados Unidos. Alguém desliga o Nicolas, por favor? Pode ser igual desligaram o Charlie Kirk, não importa. A gente não pode ficar pagando 60 mil reais para um filho da puta desse que pede para um país estrangeiro invadir o próprio país que ele é pago para representar, escreveu o humorista na rede social X, antigo Twitter. Está aqui a postagem do vagabundo. No sábado, Santinelli foi intimado a prestar esclarecimentos. No entanto, ele não compareceu à delegacia na data marcada. A investigação deve ser concluída e o inquérito encaminhado à Justiça Federal, que analisará as medidas cabíveis. O influenciador já havia sido indiciado criminalmente em setembro de 2025 após a divulgação de um vídeo da morte de Charlie Kirk, no qual fez menção ao deputado Nicolas Ferreira. O conteúdo foi considerado ofensivo e passível de responsabilização penal. Esse é o tipo de sujeito que prega o amor e acha que fazer piadinha com a vida dos outros é refresco. A Polícia Legislativa fez muito bem em intimar o cidadão e agora vai mandar para a Justiça Federal. Como ele não tem foro privilegiado, muito provavelmente ele será condenado. Vai tentar fazer acordo, dizer que foi só uma piada, falar essas coisas. Mas ele incitou o crime e incitou que acabassem com a vida do deputado Nicolas. E por que isso? Por que esse desespero? Eu vou mostrar agora para vocês, nessa reportagem do UOL. Presta atenção, que essa reportagem do UOL vai dizer certinho para vocês o porquê do desespero desses caras. Deixa eu tirar primeiro esse vagabundo daqui, que agora quem vai, né, desligá-lo sou eu. Desliguei aqui do meu computador. Olha só, quando o UOL coloca uma reportagem dessa, é porque chegou a conta. Eu mostrei hoje na live anterior para vocês, e muita gente, a gente tem uma audiência rotativa, vou colocar de novo, que o jornalista Josias de Freitas, também do UOL, declarou que existem pessoas que estão com pena do Lula. Pena do Lula. E agora eu vou mostrar um outro jornalista do UOL. A direita encontrou seu discurso e ele funciona. Pera lá, um jornalista fala que o entorno de Lula está com pena do Lula. O outro diz que a direita encontrou seu discurso e que ele funciona. Ao mesmo tempo, o STF já admite que em 2027 haverá impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O que será que está acontecendo, hein? O que será que está acontecendo? Vamos ler aqui para vocês, que vocês vão entender. Eu vou diminuir aqui a minha janela para ficar maior para aqueles que têm dificuldade, como eu, né? Eu sou um desses, que tem dificuldade com a leitura. O maior motivador do voto
é o medo. Como eleitores, vivemos num roteiro de um filme popular que precisa de heróis, drama, luta e superação, além da promessa de um final feliz. E precisamos de vilões que personifiquem nossos entraves e desafios. Quanto mais poderosos, mais épica é a jornada. Para se apropriar disso, um candidato ou movimento político precisa colocar esse drama de maneira articulada e simples, direta, com imagens fortes e sempre apelando para as emoções humanas mais primárias. Aqueles errados escreveram direita, mas era direta, tá? As manifestações de ontem, 1º de março, não foram sobre Bolsonaro. E o Lindenberg falou que flopou, né? O atual inquilino da Papudinha é um personagem importante do enredo, mas não é o protagonista ou personagem central. E aqui vocês veem a ironia dele com o presidente Bolsonaro. Ou seja, não é de direita o jornalista. Lula também não é o protagonista. Mesmo Flávio Bolsonaro, até o momento colocado como pré-candidato a presidente, não está no centro do palco. O drama político do Brasil em 2026, segundo a direita, tem um vilão claramente identificado. Segundo a direita? Antes de eu continuar, quem que vocês acham que é o vilão dessa história aqui que ele está falando? Vocês viram que é uma narrativa de um jornalista de esquerda, preocupado, nada feliz com o quadro atual e indignado com a direita. E ele diz que há um vilão. Quem que vocês acham que é o vilão hoje do Brasil, do enredo dessa história? Para vocês, quem que é o maior vilão hoje da direita? Precisa ter algum tipo de senso crítico para imaginar? Quem que é o maior vilão hoje da direita? É igualzinho um cara, ou muito parecido com um cara, né, de uma história em quadrinhos. E aqui está a certeza. Parabéns, Newton. Acertou na mosca. Vamos ver se o jornalista vai te dar razão? O drama político no Brasil em 2026, segundo a direita, tem um vilão claramente identificado, um antagonista que detém o poder e que, na prática, governa o país de maneira elitista, corporativista, patrimonialista, clientelista e autoritária, e precisa ser detido e reformulado, o STF. Nicolas Ferreira, e aí o motivo de quererem atacá-lo, desligá-lo, disse com todas as letras no palanque, aspas, estamos aqui pelo Fora Moraes. Alguém aqui um dia quer vir para a Paulista para comemorar o impeachment do Moraes? O destino final do Alexandre de Moraes não é o impeachment, não. O destino de Alexandre de Moraes é cadeia. E olha que isso já começou a repercutir com pavor no STF. O Nicolas disse com todas as letras que o destino de Alexandre de Moraes é a cadeia. E veja que o jornalista começa a reconhecer que isso pode ser possível. Nas narrativas colocadas nos comícios de ontem pelo Brasil, ele não falou da Paulista somente, Lula e Bolsonaro, repito, são personagens secundários. A luta é entre, aspas, o Brasil personificado pelos patriotas contra a oligarquia togada, sem limites e sem compromisso ou respeito com o povo. As palavras são dele, viu, ministro Alexandre de Moraes? Não são minhas, não. O roteiro deste filme, convenhamos, tem força e pode ser resumido assim. O STF é um agente político que soltou o Lula na prisão e deu a ele a eleição de 2022, com decisões que, segundo a percepção bolsonarista, desequilibraram a disputa. E não é só a percepção bolsonarista mais não, viu, jornalista? O STF prendeu o Bolsonaro e persegue qualquer um que faça críticas. O STF tem relações espúrias com as elites, como no caso do Banco Master. O STF impede que a política combata o crime organizado com decisões lenientes, com a bandidagem, e até impedindo ações nas comunidades, onde as facções estão encasteladas. Alguma mentira?
O Brasil, ainda segundo a narrativa da direita em 2026, é governado por um grupo não eleito, impopular, que não representa o povo, que não se importa com as necessidades reais e urgentes dos brasileiros, que prende e censura críticos e é hoje o maior entrave para a conquista da liberdade. O herói da trama, o povo brasileiro, vai precisar eleger candidatos de direita e antissistema para o executivo e legislativo. Só assim haverá uma chance de contrapor o judiciário e a juristocracia. Para o lulismo, não há saída fácil. Antes de continuar aqui, eu quero perguntar a vocês, meus amigos. Por um acaso ele falou alguma bobagem? Ou ele identificou exatamente o que todos nós já estamos falando há muito tempo, não agora somente na Paulista, ou em Porto Alegre, ou em Belo Horizonte, ou em Campinas, ou nas mais de 20 cidades que teve manifestação nesse último domingo. O STF é o vilão do Brasil. Ele não deixou Bolsonaro governar, ele não deixa o legislativo legislar, ele está, assim, de conluio com a elite oligárquica do país, ele está até o talo envolvido em escândalos de corrupção, como é o caso do Resort Taiaiá, como é o caso do contrato de 130 milhões de reais da mulher do ministro Alexandre de Moraes. E isso não é narrativa jornalista, isso é fato. E são fatos reais. Não são narrativas. Aliás, não é a direita que fez isso. Quem fez isso foram vocês, os jornalistas. Foram vocês que trouxeram esses elementos. A direita só replicou. O que a direita vem afirmando há muito tempo é o que agora parte da imprensa identificou. Que o STF ameaça a democracia. Que o STF, a título de defesa da democracia, destruiu a democracia brasileira. A tal ponto de um ministro passar por cima da relatoria de outro ministro para desarquivar um caso que já estava arquivado e para evitar que se quebrasse o sigilo bancário e fiscal de uma empresa pertencente a um de seus colegas. Tudo isso para blindá-lo. E por quê? Porque esse mesmo ministro que desarquivou tem medo de que se chegue até ele. Eu mostrei para vocês na live anterior que os ministros já admitem que em 2027 haverá impeachment de ministro do STF. Quantos? 1, 2, 3. Vão sair antes? Vão ser impeachmentados antes? Vão ser presos antes? Vai depender do que vai acontecer. É possível? É possível. Mas o mais certo é que isso vai acontecer em 2027. E lá, não só é possível, vai acontecer. O desespero do jornalista continua. Para o lulismo não há saída fácil, diz ele. Se Lula se omite do debate, cria mais ressentimentos entre os companheiros do STF. Alô, companheiro. Os ministros já dizem nos bastidores, segundo a imprensa, que só a corte ajuda o governo, sem contrapartidas reais e sem demonstrações públicas de apoio incondicional, sem o uso de sua popularidade em favor do aliado. Eu só queria saber que popularidade é essa que tem o Lula? Nenhuma. E aqui está a admissão do próprio jornalista, vou colocar aqui para vocês, está a admissão do próprio jornalista de que realmente as coisas estão feias. Vejam só. Eu continuo. Se Lula se omite do debate, cria mais ressentimento entre os companheiros do STF. Ou seja, o jornalista admite o joguinho feito com o STF, que descondenou o sujeito para colocá-lo na cadeira de presidente.
E se Lula defende o STF de peito aberto, ele será evidentemente associado ainda mais a ele no ideário do eleitor. Um presente para a direita que se vende como antissistema. E deverá, nessa lógica, ser derrubado junto com os membros mais políticos do Supremo. Eu não usaria essa expressão derrubado, mas eu usaria deletado da política nacional. Com o tempo, você verá outros analistas repetindo isso e não dando o crédito a essa coluna, mas estou acostumado sem problemas. Ou seja, ele está alertando que os colegas dele, analistas, se negam a reconhecer este fato que ele acaba de demonstrar. E por que eles se negam? Se negam porque eles sabem que é realidade. A direita larga na frente. Mas antes aqui, ó, o que importa é que você, que me honra com sua leitura até aqui, saiba o que está acontecendo. A direita larga na frente em termos de discurso e praticamente, veja só, praticamente empata nas pesquisas para o Planalto. Lula vai ter muito trabalho para ser reeleito. Em resumo, meus amigos, para Lula, o gato subiu no telhado. E a imprensa finalmente começa a entender a política. Mas vocês que estão aqui agora vão me ajudar a fazê-los entender mais. Deixa o seu like, digita F22 aqui para o jornalista, só para ele ver que não é narrativa. Que, na verdade, a população já sabe disso há muito tempo. Os jumentos de plantão negam. Já aqueles que não é comigo, isso é problema deles, começa a mudar a sua percepção. A jornalista Malu Gaspar trouxe informações e hoje até mesmo o Demétrio Magnoli reconhece que tanto ela quanto ele podem correr riscos. Ainda que irônica, eles sabem que hoje chegou neles. Vejam só, porque esta matéria do UOL mostra, na verdade, o caminho da vitória. O caminho da vitória é muito simples. É só nós sabermos mostrar para a população o quanto eles correm risco. Muitos já estão vendo. Pela primeira vez, nós estamos vendo a Rede Globo de televisão dar ênfase em pleno Jornal Nacional às atrocidades cometidas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se antes, em 2018 e 2022, nós estávamos solitários no nosso discurso e na nossa demonstração de realidade, hoje, muitos dos jornalistas que nos atacavam são obrigados a reconhecer que nós estávamos certos. Veja só, para aquele que não viu a live anterior, e aqui eu peço um pouco de paciência para quem assistiu a live anterior, eu quero mostrar para vocês do que eu estou falando. Porque alguns assim escreveram aqui, pena? Como assim pena? E essa é a importância de vocês deixarem o seu like e compartilharem bastante. Porque muita gente não vê. A audiência é rotativa. E hoje a questão é do vídeo por demanda, vídeo on demand. E nós aqui fazemos cortes, vou fazer cortes da live anterior. Nós vamos publicar hoje os cortes no Crocodilo Reaça. Vai rodar durante a madrugada toda e vai ser publicado amanhã de manhã cedo. Só que o mais importante é que vocês entendam que são vocês os responsáveis hoje por essa virada. E serão vocês os responsáveis pela retomada da normalidade no Brasil. Para quem não viu antes, veja agora. Para quem viu antes, relembre o momento em que o jornalista Josias de Souza fala que parte do entorno de Lula está com pena do Lula. Não acredita? Veja aí. Pesquisas que têm métodos muito diferentes de outras pesquisas que estamos acostumados a também trazer aqui, mas mostra um cenário apertado, que é o que também vem aparecendo aí em outros levantamentos, não? É verdade. Ninguém disse ainda, Fabíola, talvez por pena,
mas respira-se já no Palácio do Planalto e nos subúrbios ali do PT uma atmosfera de crise. Há uma crise na pré-campanha do Lula. Eu vou colocar o vídeo inteiro, calma. Apenas eu voltei para falar novamente com vocês. Viram agora no momento em que ele fala que o entorno tem pena do Lula, mas não tem coragem de falar e reconhecer essa pena? Eu perguntei antes e quero que vocês respondam aqui. Vocês estão com peninha dele? Não entendeu, Arista? Não entendeu? Não entendeu? O jornalista está dizendo que o entorno de Lula está com pena dele. Meus amigos, a situação está feia. Ninguém aqui está com pena do Lula. Não entendi por quê. Mas enquanto vocês respondem, eu vou trazer um recado aqui do Biogama para vocês e volto em 2 minutinhos e meio. 2 minutinhos e meio, rapidinho. Presta atenção nisso aqui. Olha, eu preciso conversar com você que está em casa agora, você que anda sentindo que o corpo está diferente, sem energia, cansado o tempo todo, o joelho está doendo para subir uma escada, a coluna reclamando quando levanta da cama. E sabe o que é pior? Muita gente acha que isso é normal, que é coisa da idade, que é estresse. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é normal não. Na maioria das vezes, o que está por trás disso é a inflamação do organismo, intestino desregulado, má circulação e deficiência de nutrientes essenciais. E quando o intestino não está bem, o corpo inteiro não funciona, inclusive a imunidade. Se você vive gripado, com baixa resistência, com sensação constante de inchaço ou formigamento, presta atenção porque isso tudo pode estar conectado. E é exatamente aí que o Biogama Supra entra. Ele é um suplemento de alta performance desenvolvido com bionanotecnologia, o que facilita a absorção no organismo. E na composição ele traz o MSM, conhecido como enxofre orgânico, que auxilia na desintoxicação do corpo, no equilíbrio na flora intestinal, nos processos inflamatórios. E quando você reduz a inflamação, você sente diferença na disposição. O MSM também auxilia na melhora da circulação sanguínea, contribuindo para prevenir varizes e oferecendo suporte cardioprotetor e cerebral. E olha que importante, ele auxilia no controle da insulina e na regulação da pressão arterial. Além disso, o Biogama Supra contém colágeno tipo 2, condroitina e glucosamina, que ajudam na proteção e na reconstrução das cartilagens. É um suporte completo para quem enfrenta artrite, artrose, osteopenia, fibromialgia, tendinite, hérnia de disco. É cuidado de dentro para fora. E tem promoção especial para quem ligar agora no 0800 777 0007 e garantir o Biogama Supra, que já vai levar com desconto de 70%. E aí você entra no programa de incentivo à saúde e escolhe o seu tratamento de presente, que pode ser um bimestre desse aqui, o Biomag 7, que é um suplemento à base de magnésio que trata mais de 300 disfunções do organismo, ou um bimestre do Gama Texto, um suplemento para a saúde masculina, saúde da próstata, para dar mais energia, vigor, melhorar a saúde sexual, um sucesso entre os homens. Você escolhe o seu tratamento de presente. Além de todos esses brindes, uma pomada vai chegar no seu kit para ajudar nas câimbras e na circulação. E tem mais, você pode personalizar o seu tratamento. Se você quiser levar, por exemplo, 6 meses de tratamento, uma pistola massageador como essa vai chegar aí na sua casa. Se você quiser levar 1 ano de tratamento, um encosto massageador vai chegar de presente para você no seu kit. Além, claro, de todas as vantagens e benefícios que eu já mencionei aqui. Pagamento facilitado, frete grátis para todo o Brasil, 0800 777 0007. Não deixe para depois, o seu corpo não pode esperar. Biogama Supra, mais cuidado, mais equilíbrio e mais qualidade de vida para você.